Olá, meus queridos alunos, é muito bom estar de volta aqui com vocês nessa videoaula. Nós vamos trabalhar hoje um conteúdo legal, interessante também, com relação a design. É importante que a gente entenda alguns conceitos fundamentais de design, já que quando se desenvolve para a web, né, desenvolve um site, né, você tem que ter as noções básicas de web design. É fundamental porque a partir dessas noções é que você vai tendo a real visão de como o seu site ficará no final do seu projeto, no final do seu desenvolvimento, tá bom? Então vamos começar a parte de web design, aula 09. Olá, então vamos lá, vamos seguir aí. É muito gostoso estarmos aí aprendendo mais alguma coisa. É fantástico isso, é fantástico a gente estar aí curtindo, aprendendo, conhecendo. O conhecimento é fundamental, é interessantíssimo para o nosso crescimento profissional, pessoal e profissional, né, para as duas áreas. Então, como eu falei, aula 9, vamos iniciar hoje falando de uma coisa fundamental, importante para a gente, que é a base do desenvolvimento para a web, é a base do conhecimento, né, do desenvolvimento para a web. Então, na aula 9, eu gostaria muito, né, que você tivesse aí nessa aula a percepção, né, o conhecimento. No final dessa aula, se você analisasse o que aconteceu durante a aula e percebesse que você, a partir dessa aula, você conseguiu saber alguns conceitos de identificação de público-alvo de um site, coisas interessantes, coisas que são importantes para que você consiga desenvolver, identificar o seu público-alvo. E isso é primordial, né, no desenvolvimento do site, do desenvolvimento de um site. Você também, no final da aula, você conseguir saber como organizar, como é que funciona a organização de um site, né? Seria também muito importante saber, por exemplo, que existem formas diferentes, diversas de desenvolvimento de arquiteturas de site que você pode levar em consideração na hora de desenvolver seu próprio site. Seria interessantíssimo também você aprender princípios de web design, né? Você ter essa noção dos fundamentos, o que rege o web design, são as coisas que você vai levar para a vida toda, vida profissional toda, que é a questão de identificação de como colocar fontes no seu site, de como trabalhar com cores, de como fazer com que o seu site tenha uma boa apresentação, uma boa aceitação para o público que tem dificuldades, algum tipo de deficiência física, certo? Então é fundamental a gente também entender esses conceitos básicos de web design. Também seria interessante que você, ao final dessa aula, conseguisse entender como é feito a questão da acessibilidade, como é que o site deve ser pensado para que seja acessível a todos os públicos possíveis, certo? E por fim, entender um pouco de como utilizar textos em um site e, inclusive, com algumas dicas interessantes para que você consiga desenvolver um site com qualidade e que as pessoas realmente gostem de estar acessando o seu site, tá bom? Então vamos começar. Bom, como visitante de um site, você provavelmente descobriu que alguns sites são atraentes, né, e fáceis de usar, enquanto outros parecem estranhos ou simplesmente irritantes. O que separa então o bom do mal? Qual é essa limitação que existe entre o bom e o mal? Nesse momento, nós vamos discutir as práticas recomendadas de design de sites. Os que a gente vai trabalhar incluem organização do site, navegação do site, design das páginas, como você deve fazer a parte da escolha do esquema de cores, o design de texto, o design gráfico e considerações de acessibilidade para o seu site. Uma dica de hoje muito interessante para quem
precisa identificar uma paleta legal, cores que têm uma relação e que funcionem de forma coerente dentro do seu site, é o site paleton.com. Nesse site você vai conseguir identificar, através de uma ferramenta bem prática, bem simples, qual é a paleta ideal de cores que você deve utilizar lá no seu site que você está desenvolvendo. Então vamos começar. Primeiramente, eu preciso identificar qual é o meu público-alvo, qual é o tipo de pessoas que vai acessar o meu site. Então, o propósito e os objetivos de seus visitantes podem variar de forma distinta. Você pode ter diferentes estilos de acesso, pessoas que acessam. Então, quaisquer que sejam suas preferências pessoais, seu site deve atrair seu público-alvo, as pessoas que usarão o seu site. Então, independente de suas preferências pessoais, você tem que entender que o site que você vai desenvolver não vai ser feito para você, e sim para o seu cliente, para as pessoas que vão acessar o seu site. Então você tem que separar uma coisa da outra. O seu público-alvo pode ser muito específico, como, por exemplo, crianças, estudantes, universitários, de repente casais, jovens ou idosos. Ou você pode pretender que seu site seja atraente para todos os públicos, todas as idades. O propósito e os objetivos do seu visitante variam muito também. Eles podem estar procurando informações casualmente, caíram no seu site por uma mera coincidência. Eles podem estar procurando informações, algum assunto específico para um trabalho da escola ou para o trabalho profissional. De repente, eles podem estar até comparando preços, procurando emprego e assim por diante. Então, existe N propósitos ou objetivos que os seus usuários vão acessar o seu site. Você precisa entender que para identificar o público-alvo do seu site, é necessário que a gente compreenda esse universo de possibilidades que existem no acesso ao seu site. Se a gente for observar, ao longo da história do desenvolvimento de sites, houve uma mudança que eu posso dizer até que radical em relação ao que eram os sites, como eram desenvolvidos os sites no passado e como são desenvolvidos os sites atualmente. Mesmo assim, ainda existem sites que trabalham com um design mais, vamos dizer, ultrapassado, que já foi utilizado no passado e talvez, possivelmente, não é mais uma boa dica para o presente. A gente está vendo, por exemplo, um site chamado Blick.com, que é um site que trabalha com a venda de produtos que se iluminam no escuro. No site a gente pode observar que existem uma parte com alguns GIFs animados com os produtos da empresa, que por sinal ficam na frente de um fundo preto, certo? Que seria o escuro, no momento da compra do produto. Você tem que entender que ali são produtos que se iluminam no escuro, mas existe uma série de coisas que podem estar prejudicando até a própria visualização, a própria navegação, o próprio entendimento do que esse site significa. Por exemplo, os textos, você observar, existem textos que estão com uma cor escura, o vermelho, o vermelho e o preto não são cores que combinam, o fundo preto e o vermelho como uma cor muito forte na frente. Então essas diferenças, elas são diferenciais que podem prejudicar a leitura do usuário e de repente ele pode não voltar mais para não visitar mais esse site específico, tá bom? Nós temos um outro site, que é um site que é relacionado a uma empresa lá, a uma instituição do Mississippi, nos Estados Unidos, que divulga esportes do ensino
médio, né, no segundo grau, mas no ensino médio. Esses sites, você percebe que ele tem fontes não muito legíveis, né, cores também não muito interessantes. Você percebe que existe azul e vermelho contrastando, isso não é interessante. Existem várias coisas que podem prejudicar a visualização do site para que o usuário não permaneça muito tempo acessando ele. Então é importante estar sempre observando esse tipo de coisa. Nós estamos vendo aqui um site de livros de uma escritora, Suzanne Collins, que é a escritora aí dos livros que inclusive foram tema de filmes. E nesse site a gente percebe que existem algumas coisas complicadíssimas, né? Que, por exemplo, textos muito pequenos, fontes muito pequenas. Imagina que se o público-alvo desse site fossem pessoas idosas, a dificuldade que elas iam ter, porque normalmente as pessoas idosas têm alguma dificuldade visual, então a dificuldade que elas iam ter em enxergar esse texto. Você percebe também que existe um espaço não utilizado, que poderia estar sendo utilizado. Você, como um jovem, você acessaria facilmente um site e demoraria em um site como esse? Então talvez sim, mas talvez um cara com mais idade, com dificuldade visual, não conseguiria acessar por muito tempo esse site e acabaria desistindo de acessá-lo. Existe um outro texto que é da Escola de Arte da Universidade de Yale, lá nos Estados Unidos. E aí você percebe também uma série de coisas, de cores e de imagens que ficam contrapondo, ficam tomando um certo destaque. Você não tem uma noção do que isso representa. Então, público-alvo desse site fica até difícil de entender qual seria esse público-alvo. Então, qual é o público-alvo desse site? É pessoas que gostam de arte, tudo bem que tem quem gosta de arte, gosta das coisas muitas vezes de forma diferente, né, entendem as coisas de forma diferente, mas na minha visão, esse site ele não está dizendo para que veio, né, fica um pouco confuso. Isso é um ponto negativo na criação de um site. Nós estamos vendo um outro site, linkscar.com, que é um site que, por incrível que pareça, não dá para perceber de cara qual é a função dele, qual é o objetivo dele, mas ele é um site de locação de carros, certo? Então, de cara, não dá para você ter uma noção do que é, né? Então parece mais uma coisa para criança, né? Então, veja bem, ele trabalha muito com psicodélico, com cores e tal, chama bastante atenção, mas talvez isso não seria o ideal, mais profissional a ser feito para uma empresa que faz locação de carro, que é uma coisa séria. Bom, um outro site, um site que aparentemente é voltado para o público infantil, esse site trabalha com venda de sucos para creches nos Estados Unidos. E veja que o site ele não deixa muito claro, né, o público-alvo que entrar aí, ele vai ficar muito confuso. A pessoa que vai entrar aí para acessar, ele vai ficar muito confuso do que tem que ser feito para identificar, para ir atrás da informação necessária, certo? Então ele tem uma área muito desorganizada, vamos dizer assim, com espaços sem utilização, cores variadas, e quando você clica nesse linkzinho ali, pequeno link, ele abre essa outra página ainda mais confusa no sentido da perturbação visual das cores, várias cores e contrastando, certo? Cores fortes contrastando, que na verdade são as cores dos sucos da empresa, mas aí chama a atenção ao mesmo tempo. Uma pessoa idosa não teria talvez capacidade de acessar esse tipo de site, certo? Então é importante a gente entender esses conceitos básicos aí de desenvolvimento de sites. Esse outro site é um site de uma empresa conhecida, empresa de fabricação de automóveis, e nela é fácil a gente compreender nesse caso, já nesse exemplo, para que veio esse site, qual é a função dele. Percebe-se que a função desse site é promover, mostrar, divulgar um modelo de um produto da empresa. Então fica claro, vamos dizer assim, não é confuso, é simples, fácil, não tem muitas coisas, não tem muitas cores contrastando. Então esse, para mim, é um site que realmente está nos padrões atuais de design.
Já temos um outro aí, que é um site de hotéis, uma rede de hotéis. Se você perceber, você olhar mais detalhadamente, você vai perceber que ele tem os menus que são retângulos, ficam na parte inferior, tem uma parte de divulgação do logo da empresa em cima, na parte de cima, tem um textozinho e tem uma imagem, né, representando a família, a felicidade, né, se é um hotel, né, o hotel você costuma ir com a família e tal, então prazer, satisfação, isso ele já coloca de cara para que o usuário permaneça mais tempo e não tenha nenhum problema com a questão de se sentir, vamos dizer assim, prejudicado de alguma forma naquele site. Então é um site que também tem uma visão, tem uma perspectiva bem interessante. Uma coisa importante, para você ter certeza que as pessoas que vão acessar o seu site vão acessar de forma tranquila, você tem que fazer testes no site, em vários navegadores e em muitos dispositivos diferentes. É fundamental você estar sempre, faz umas modificações, faz um teste para ver como é que ficou. Você também tem que lembrar que não existe somente o navegador Chrome, Google Chrome, existe vários navegadores diferentes. Existe uma pesquisa de uma instituição americana, stakeholders.com, que diz o seguinte: 66,3% das pessoas que acessam a internet no mês de setembro utilizaram o navegador Chrome, certo? 16,76% utilizaram o navegador Safari. O Firefox está com 4,08% e por aí vai. Então vocês entendam que existem vários navegadores. Mas o Chrome, só ele é 66,3%. Certo, mas o Opera, que está em quinto lugar, ele tem 2,06%, que é milhões de usuários. Então você vai perder esses milhões de usuários. Não, você tem que ter, quanto mais usuários, mais interessante fica. Do tipo de dispositivo que acessa a internet, 50,33% acessam através do celular e 47,04% acessam através do PC ou notebook, né? Isso é interessante para a gente ter noção de que tipo de público-alvo que a gente vai atingir. A gente vai atingir as pessoas do mobile, que são a maioria, a gente vai atingir as pessoas do desktop, que também são muitos, né? Ou a gente vai atingir as pessoas do tablet. De repente eu vou desenvolver um site apenas para quem utiliza tablet. E aí você vai saber, você está sabendo agora, que o tablet só tem, na verdade, tem, né, 2,63% de usuários no mês de setembro de acessos através de tablet, certo? Então você precisa se subsidiar de informações para que você possa desenvolver, para que o seu site possa chegar para o visitante de uma forma que ele ache interessante e você consiga atingir realmente aquele público que você desejou atingir. Outra informação importante para quem está desenvolvendo é a resolução de tela das pessoas que estão acessando o site. Por quê? Porque o seu site primeiro precisa estar abrindo em todos os dispositivos possíveis, né? Desde uma tela pequena até uma tela maior. Quanto mais público você atingir, melhor para você, mais gente vai poder ter a satisfação de estar acessando o seu site. Uma questão importante que você precisa também saber para atingir o seu público-alvo é como é que você pode criar páginas da web que tenham a mesma aparência em todos os navegadores. Então você não pode fazer isso, infelizmente. Projete com os navegadores e resoluções de telas mais populares em mente, mas espere que suas páginas da web tenham uma aparência ligeiramente diferente quando exibidas por navegadores diferentes e em monitores com resoluções de telas diferentes. Espere que as páginas da web tenham uma aparência ainda mais diferente quando exibidas em dispositivos móveis. Você aprenderá nessas aulas técnicas de web design responsivo, que vai lhe ajudar a tentar amenizar esse problema da imensidão de resoluções de telas diferentes, tá bom? Nós vamos trabalhar agora um outro tema, que é a organização do site. Como os visitantes se moverão dentro do seu site? Como eles encontrarão o que precisam dentro do seu site? Isso
são duas questões que a gente vai tentar explicar de que forma que são feitos essa arquitetura ou essa organização dos sites atualmente. Então, isso é amplamente determinado pela organização ou arquitetura do site. Existem 3 tipos comuns de organização de sites que a gente vai ver aqui. Os 3 tipos são hierárquico, linear e aleatório. Organização hierárquica. Então, como a gente vai ver aí, a maioria dos sites usa a organização hierárquica. Nesse mapa, né, que a gente vai chamar de mapa do site, ele serve para organizar de forma hierárquica, como o mostrado aí nessa imagem, e é caracterizado por uma página inicial claramente definida com links para as principais seções do site. Então, a página inicial que tem uma ligação com outros sites relacionados à página principal, né? Então, por exemplo, temos produtos, e por produtos também tem a ligação com categorias. Então, existe a forma hierárquica, ele vai crescendo, né, conforme você vai adentrando no site. Nelson Cohen, né, que é um psicólogo, pesquisador da Universidade de Missouri, nos Estados Unidos, descobriu que os adultos normalmente são capazes de manter cerca de 4 itens ou pedaços de itens, como as 3 ou 4 partes de um número. De repente você quer separar algo, uma placa de um carro, então o ser humano ele costuma identificar alguns pedaços, algumas partes de itens ou alguns itens pequenos. Ele não consegue identificar um número maior de forma duradoura, né? O que é que isso tem a ver com a hierarquia de sites, né? Vamos entender isso agora. Nós vamos falar então com relação, o que é que essa questão que o psicólogo tratou tem a ver com a organização hierárquica. Bom, na organização hierárquica, como a gente viu, existe uma subdivisão, a página principal, e ela vai se subdividindo em outros subsites. É importante que a gente tenha a noção de que esses sites não podem ser muito complexos e a informação que o usuário precisa não pode estar muito escondida, porque senão em algum momento ele vai desistir do seu site. Se ele demorar a encontrar a informação que ele procura, ele não demorará muito no seu site. Existem aí 2 formas de desenvolver um site de forma hierárquica. Existe essa forma mais superficial, que é exatamente a forma hierárquica superficial, certo? Existe também essa outra forma de organização hierárquica, que é a profunda. Então, a profunda, os itens, eles ficam em subpastas e dentro de subsites, e dentro de outros sites, assim, pode ficar de forma mais profunda. O usuário ele vai ter que trabalhar mais, ele vai ter mais que andar mais, né, para chegar, que clicar mais, para perder mais tempo, vamos dizer assim, para chegar onde ele deseja, certo? Então, qual seria a melhor forma de se utilizar a organização hierárquica? Seria a profunda ou seria a superficial? É óbvio que isso vai depender de uma série de coisas, mas o importante é que você saiba que sempre o mais correto é deixar a informação próxima do usuário, certo? Porque existe uma armadilha nesse design da hierarquia de forma profunda, certo? Que é criar um site cuja estrutura seja muito profunda. Nessa figura, né, desse exemplo, o design da interface, né, existe uma regrazinha lá no design de interface, que é a regra dos 3 cliques. Então, nessa regra dos 3 cliques, ela diz o seguinte, que o usuário do seu site, que o visitante do seu site deve acessar qualquer página do seu site com no máximo 3 cliques. Então, em 3 cliques ele acessa aquilo que ele precisa, certo? Em outras palavras, um visitante que não consegue o que deseja em 3 cliques do mouse, ele começará a se sentir frustrado e poderá deixar o seu site. Essa regra pode ser muito difícil de cumprir em um site grande, mas em geral,
o objetivo é organizar o seu site para que os visitantes possam navegar facilmente de uma página para outra dentro da estrutura de um site. Além da organização hierárquica, nós encontramos também a organização linear. Como o nome já está dizendo, ele segue uma linha. Então a organização linear, mostrada nessa imagem, é útil quando o propósito de um site ou série de páginas dentro de um site é fornecer um tutorial, por exemplo, certo? Um tour ou uma apresentação que precisa ser visualizada sequencialmente. Na organização linear, as páginas são visualizadas uma após a outra. E alguns sites usam organização hierárquica e também organização linear no seu site. Então, ele pode usar uma questão híbrida, né? uma organização, uma arquitetura hierárquica juntamente com a arquitetura linear, que de repente ele precisa mostrar um produto, apresentar um produto, e lá em determinada parte do site tem uma organização linear para fazer a apresentação desse produto. Um terceiro tipo de organização, e o terceiro e último tipo de organização, é a organização aleatória, certo? Então, veja bem, a organização aleatória, às vezes chamada de organização na web, não oferece um caminho claro pelo site, né? Então, você percebe, conforme mostrado na figura, frequentemente então, há uma página inicial, né? A organização aleatória não é tão comum quanto a organização hierárquica ou linear e geralmente é encontrada apenas em sites artísticos ou sites que se esforçam para ser especialmente diferentes e originais. Esse tipo de organização normalmente não é usado em sites comerciais. Então a pergunta é: qual é uma boa maneira de organizar o mapa do seu site? Às vezes é difícil começar a criar um mapa de um site. Algumas equipes de design se reúnem em uma sala com uma parede em branco, um quadro branco, um pacote de grandes post-its. Eles escrevem os títulos dos tópicos e subtópicos necessários no site, nas notas dos post-its. Eles arrumam as notas na parede, discutem até lá no quadro, né? Eles arrumam as notas no quadro e discutem até que a estrutura do site esteja evoluída, até um ponto de ser concluída. Então, se você estiver trabalhando sozinho, você pode fazer a sua estrutura, o seu mapa de site, seja ele linear, seja ele hierárquico ou aleatório, através de post-its, e depois você pode discutir esse mapa de site com alguém, com uma pessoa, com um colega que já tenha uma certa experiência, para ver o que é que ele acha, tá bom? Vamos seguir. Agora vamos trabalhar uma coisa também fundamental no desenvolvimento de sites, que é conhecer os princípios de design. Esses princípios de design eles vão servir para uma série de coisas relacionadas à criação de produtos, como por exemplo o desenvolvimento de sites. Então existem 4 princípios de design visual que você pode aplicar ao design de praticamente qualquer coisa que você tenha em mente para desenvolver: repetição, contraste, proximidade e alinhamento. Essas 4 coisas, esses 4 princípios vão fazer uma grande diferença se você levar em consideração na criação de um site. Então vamos entender um pouco o que seria o princípio da repetição, certo? Então repita os componentes visuais em todo o design, certo? Você tem que entender que deve existir um padrão, não pode ser uma coisa bagunçada, tem que ter um padrão nas coisas. Então você tem que repetir coisas para que haja um certo padrão. Por exemplo, as cores da fonte de um menu devem estar padronizadas de uma cor específica. Uma fonte também deve estar. Você não pode colocar uma fonte para um menu, outra fonte para outro, e vai ficar bagunçado. Então, ao aplicar o princípio da repetição, o web design repete um ou mais componentes em toda a página, né? O aspecto da repetição une o trabalho, ou seja, fica uma coisa uniforme. Nessa imagem desse site, né, a página inicial de uma empresa de curso de tecnologia, você percebe que existe aí uma repetição nos menus, na parte inferior, né, existe
umas repetições que fazem com que existe um padrão, né? Você percebe que existe uma organização visual nesse site, certo? Você percebe que as cores aqui são claras, né? No caso brancas, essas aqui também. Então existe essa imagem aqui que segue o mesmo padrão de cima. Então isso é também importante trabalhar com essa questão de repetição. O design da página demonstra o uso de repetição em uma variedade de componentes, né? Como vocês estão vendo aí, incluindo cor, a forma, né? A fonte e também algumas imagens. No caso do contraste, o contraste faz com que o site se torne mais empolgante para o visitante, chame a atenção do mesmo. Então, para aplicar o princípio do contraste, enfatize as diferenças entre os elementos da página para tornar o design interessante e chamar a atenção. Deve haver um bom contraste entre a cor de fundo e a cor do texto em uma página da web. Então, se houver pouco contraste, o texto ficará difícil de ler, não dá para você saber o que é fundo e o que é texto no site, fica complicado e muita gente desiste de estar naquele site. Se você observar nesse site específico, existe um contraste de fontes, algumas fontes ficam bem destacadas e também o próprio produto final, o produto que está sendo vendido pelo site, ele está em destaque, né? E você percebe que você consegue enxergar detalhes que deixam o visitante até mais interessados no produto. Um terceiro princípio é o princípio da proximidade. Quando os designers aplicam o princípio da proximidade, os itens relacionados são colocados fisicamente próximos uns dos outros. Então, os itens não relacionados devem ter um espaço separado. Então, o que é de uma categoria fica lá e o que é de outra categoria fica em outro espaço. O que é notícia de política fica em uma parte, o notícia de esporte fica em outra parte. Tem que haver uma separação, ou seja, tem coisas que você tem que manter próximo e tem coisas que você tem que manter bastante distância, certo? Então, nesse site a gente está vendo uma empresa de vendas de produtos que existe uma parte só de eletrônicos, né? Quando você desce, quem vai comprar vai observar um produto de eletrônica, mas ele vai perceber que existem outros produtos também relacionados ao que ele está comprando naquele momento. O quarto princípio é o alinhamento. Então, outro princípio que ajuda a criar uma página da web coesa é o alinhamento. Ao aplicar esse princípio, o design organiza a página de forma que cada elemento colocado tenha um alinhamento vertical ou horizontal com outro elemento da página, certo? De um site. Tem uma organização horizontal e temos uma organização vertical. E as coisas ficam alinhadas, certo? O que é texto fica de um lado, o que é tema principal fica do outro, o que é imagens, notícias que têm um apelo visual ficam do outro, mas todas de forma alinhadas, tanto horizontalmente como verticalmente. Isso é um conceito, um princípio importante demais da questão do web design. Repetição, contraste, proximidade e alinhamento são 4 princípios de design visual que podem melhorar muito os designs de sua página web. Se você aplicar esses princípios de forma eficaz, suas páginas da web parecerão muito mais profissionais e você comunicará sua mensagem com muito mais clareza. Mantenha esses princípios em mente ao construir o seu site. Um outro tema também importante, que é importante projetar um site pensando na acessibilidade. Primeiro, é importante a gente contar algumas historinhas aqui. Quem se beneficia com um site bem projetado de forma acessível? Então, considere os seguintes cenários. Maria é uma jovem na casa dos 20 anos, com problemas físicos, que não consegue manipular o mouse e que usa um teclado com muito esforço. Páginas da web acessíveis, projetadas para funcionar sem o mouse, ajudarão Maria a acessar o seu conteúdo predileto. Carlos é um estudante universitário surdo que deseja ser desenvolvedor web. As legendas para conteúdo e transcrições de áudio e vídeo fornecerão a Carlos acesso ao conteúdo.
Outra situação é o Pedro. Ele é um homem de meia idade que tem conexão muito lenta à internet e usa a web para diversão pessoal. Textos alternativos para imagens e transcrições para multimídia fornecerão a Pedro acesso aprimorado ao conteúdo. Ou seja, o conteúdo, mesmo com a internet lenta, ele vai conseguir acessar normalmente. Carol é uma estudante universitária que usa um celular para acessar a internet. O conteúdo acessível, organizado com títulos e listas, tornará mais fácil para ela, para Carol, navegar na web em um dispositivo móvel, como é o caso dela. Mauro é um homem da casa dos 30 anos que é cego e precisa de acesso à web para fazer seus trabalhos. As páginas da web projetadas para serem acessíveis, que são organizadas com títulos e listas, exibem textos descritivos para hiperlinks, fornecem descrições de texto alternativos, no caso para imagens, e são utilizáveis sem o mouse. Essas situações ajudarão bastante Mauro a acessar, inclusive com leitor de tela. Então todos esses cenários mostram pessoas que têm dificuldades em acesso à internet se beneficiariam de um site construído com a questão da acessibilidade. Então, uma página da web projetada para ser acessível é normalmente mais utilizável para todos, inclusive até para as pessoas que não têm nenhuma dificuldade, porque vão conseguir acessar o site com maior rapidez, por exemplo, certo? E isso às vezes é um grande diferencial em um site. Existem algumas leis no Brasil que regem, que ajudam, que tentam incluir a acessibilidade em sites da web, certo? Então, desde 2004, um decreto federal número 5.296 torna obrigatório que todos os portais e sites dos órgãos da administração pública atendam aos padrões de acessibilidade digital. Depois disso, vários decretos, portarias e até uma lei, a Lei de Acesso à Informação número 12.527, de novembro de 2011, trataram do mesmo tema, abrangendo todos os sites e não apenas os governamentais. No dia 6 de julho de 2015, foi sancionada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que torna obrigatória a acessibilidade nos sites da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país, ou por órgãos do governo. Mas, mesmo existindo todas essas leis, todos esses decretos, ainda não é uma realidade a totalidade dos sites com acessibilidade para deficientes. Bom, outra coisa que a gente vai falar que é tão importante quanto as anteriores é a utilização do texto no desenvolvimento web, no design do desenvolvimento web. É fundamental que algumas considerações sobre o design de texto sejam passadas nesse momento. Então, pense bem. Você pode estar se perguntando como saber se uma página da web é fácil de ler. No momento que você vai criar o seu site, você precisa escolher de forma cuidadosa as letras que você vai, o tipo de letra que você vai utilizar no seu site. Tamanho é importante da letra, o peso da letra, o peso da fonte, a cor da fonte é importante. Então tudo isso você tem que levar em consideração na hora de escolher a fonte que você vai usar na sua página. Nós vamos dar aqui algumas sugestões que com certeza ajudarão a aumentar a legibilidade das suas páginas web. Primeiro, uma das sugestões importantes é usar fontes comuns. O que seria isso, usar fontes comuns? O uso de fontes comuns como Arial, Verdana ou Times New Roman são importantes por conta da necessidade que a gente tem que o visitante possua também a fonte que você definiu lá como fonte do seu site. Então, se você definir uma fonte no seu site que o seu visitante não possua essa fonte instalada no computador dele, simplesmente o navegador ele vai fazer uma substituição por uma fonte padrão. Explore a lista de fontes seguras na web. Então, nesse site que você tem aí, você tem uma lista de fontes seguras que você pode usar no seu site lá, sem ter o perigo do visitante não possuí-las.
escolha cuidadosamente as fontes que você vai utilizar no seu site. Eu trouxe para vocês aí 2 exemplos de sites que possuem artigos que falam sobre a escolha perfeita, a escolha ideal, né, de fontes para o seu site. Então, as fontes com serifa, como Times Roman, foram originalmente desenvolvidas para imprimir texto em papel, não para exibir texto em um monitor de computador ou uma tela de celular. Bom, então fontes com serifa são fontes como essa, que possuem esses detalhes aqui no final, nas extremidades da fonte. Essa, por exemplo, é uma fonte chapada, ela não possui esses detalhes, então ela é considerada fonte sem serifa, e essa uma fonte com serifa. Então essas fontes com serifa, elas são mais indicadas para quem vai imprimir, para impressão em papel. Já as fontes sem serifa, elas são indicadas para web, para digitação, para criação, para utilização em sites da web. Verifique o tamanho da fonte. Esteja consciente de que as fontes são exibidas em um tamanho menor dentro de um computador, quando são exibidas a partir de um Mac, por exemplo. No caso do PC, elas são exibidas em um tamanho maior. Mesmo dentro da plataforma PC, o tamanho da fonte padrão exibido pelos navegadores não pode ser o mesmo, pode não ser o mesmo, né? Considere a criação de páginas de protótipo de suas configurações de tamanho de fonte para testar em uma variedade de navegadores e configurações de resolução de telas diferentes. Então você cria lá seu protótipo, né, o seu pré-site, né, uma prévia do seu site, para testar como é que ele se comporta em diversos tipos de navegadores diferentes e em diversos tipos de resoluções de tela diferentes também. Verifique o peso da fonte. É importante você usar semântica do texto para ficar um texto mais organizado, um texto acessível, mais acessível, que a gente falou. Então o strong, quando você quiser deixar um texto mais forte, e o when, quando você quiser utilizar o itálico. Isso facilita muito para aumentar a acessibilidade do seu site. É muito importante você verificar o contraste da cor da fonte. Então, verifique o contraste da cor da fonte usando combinações de cores apropriadas. Os web designers, que mais iniciantes, às vezes escolhem combinações de cores para páginas da web que nunca sonhariam em usar em seu guarda-roupa. Uma maneira fácil de escolher cores que contrastam bem e que ficam bem juntas é selecionar cores de uma imagem ou logotipo que você usará em seu site. Então você pode pegar um logotipo de um site que você vai criar e definir a paleta de cores que você vai usar no seu site a partir das cores da logomarca, do logotipo do site, já que quando se criou o logotipo, né, teoricamente a cor que foi definida foi aprovada pelo dono da empresa que você está sendo contratado para desenvolver o site dele, tá bom? Além disso, né, existem diversas ferramentas que ajudam você a escolher a melhor cor da fonte específica que você quer usar. Existem aí algumas dicas de sites que você indo lá, acessando esses sites, você vai ter possibilidade de gerar uma paleta de cor que seja condizente com um site profissional. Verifique o comprimento da linha. Então, quando você for criar textos, um site com muito texto, você precisa verificar o tamanho da linha. O que faz com que o usuário permaneça mais na sua página, o que torna o site atrativo, eles identificaram que eles inclusive recomendam que você crie textos com no máximo 50 caracteres a 60 caracteres por linha. Isso facilita, segundo eles, a leitura do texto exposto no site. Não evite criar linhas com comprimento do tamanho da página, porque isso vai ficar mais cansativa a leitura. E para finalizar, a gente tem mais 3 dicas, que é verificar o alinhamento,
Ou seja, um parágrafo de texto centralizado é mais difícil de ler do que o texto alinhado à esquerda. Então procure evitar centralizar texto, a não ser que seja realmente necessário utilizar o alinhamento centralizado. Escolha cuidadosamente o texto nos hiperlinks. Use hiperlinks para palavras-chave e frases descritivas. Não crie hiperlinks para frases inteiras. Evite também o uso de palavras clique aqui em hiperlinks. Os usuários já sabem o que fazer, então precisa você colocar aquela setinha, clique aqui e tal, piscando. Não precisa fazer isso. Basta você colocar uma palavra-chave e definir como um hiperlink. Verifique a ortografia e gramática do seu site, do texto do seu site. Infelizmente, muitos sites contêm palavras com erros ortográficos. A maioria das ferramentas de criação na web possuem verificadores ortográficos integrados. Então considere usar esse recurso. Finalmente, certifique-se de revisar e testar o seu site completamente antes de divulgá-lo. É muito útil se você conseguir encontrar amigos desenvolvedores da web, que você pode verificar os sites deles e eles verificarem o seu. É sempre mais fácil ver o erro da outra pessoa do que ver seu próprio erro. Então é isso. Eu achei bastante produtiva a aula, apesar de ser bastante teórica também, porque a gente aprendeu conceitos importantes que a gente vai levar para as próximas aulas, e vai ser importante a gente estar sempre lembrando, quando você for desenvolver algum site, alguma particularidade do site, a gente vai ter que se remeter a isso que a gente viu hoje, para exatamente fundamentar o que a gente está fazendo, certo? Nós vimos público-alvo, né? Trabalhamos o público-alvo, vimos algumas questões relacionadas à identificação do público-alvo, vimos que é importante a gente pesquisar e entender, por exemplo, quais são os navegadores que são mais utilizados, quais são as resoluções de telas que são mais utilizadas, quais são os dispositivos que mais são utilizados na internet. Vimos uma série de coisas com relação a público-alvo, né? Vimos a importância, por exemplo, de você identificar se são crianças, de você identificar se são idosos, exatamente porque você vai criar um ambiente propício para esse tipo de usuário, ou então para todo tipo de usuário. Em seguida a gente viu coisas importantes como a organização de um site, como é que ele é organizado, de que forma arquitetural ele é feito. Vimos que existem 3 tipos de organização, vimos a organização hierárquica, que é a mais utilizada, vimos a organização linear, que também é utilizada, mas não com tanto poder, né, como a hierárquica, com tanta popularidade como a hierárquica. Vimos a outra, que é a aleatória, certo? Não é uma arquitetura, não é uma arquitetura popular, que ela costuma ser, não possui uma base, e todo um site não tem um site raiz, né? Todos eles todos são interligados, e aí não existe um site, um site raiz, uma página inicial, certo? Nós vimos também os princípios do design, que foi um conteúdo interessante, porque a gente aprendeu que existe a repetição, o contraste, proximidade e alinhamento. São 4 coisas que a gente deve levar em consideração na hora de desenvolver o site. 4 coisas que nos ajudam muito, se a gente conseguir levar ao pé da letra tudo isso que eles ensinam, que esses princípios nos ensinam, a gente consegue desenvolver um site realmente profissional. Vimos a importância de produzir um site que seja acessível para pessoas mesmo com deficiências físicas, né? Essas que a gente tem que ter um cuidado especial, criando aí mecanismos para os pessoal com deficiência auditiva, pessoal com deficiência visual, pessoal com deficiência motora, tenha também a chance e a oportunidade de acessar o seu site. E por último, a gente viu a importância do uso do texto. O texto no site é fundamental, né? Todo site, possivelmente, a grande maioria pelo menos, possuem textos no seu site, que vai fazer o grande diferencial no seu site. Um grande abraço para todos e espero que vocês tenham tido proveito do conteúdo. Abração!